Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e nossos convidados, primeiro eu queria colocar para os dirigentes da CAPES, do CNPq, os homens que fazem ciência aqui, que eu conheço o trabalho da CAPES e do CNPq. A gente não devia perder tempo com a discussão da excelência do trabalho que é realizado. Peço a vocês que foquem no trabalho de saber onde é que nós vamos botar recursos para isso. Para aumentar, para dobrar, para melhorar as bolsas, e não o contrário. Como é que nós vamos evitar os cortes? Porque contingenciamento virou um sofisma para corte. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Segunda questão, o deputado, o professor Ildeu citou uma matéria que foi ventilada no Fantástico da TV Globo 2 vezes, sobre uma aluna que recebe uma bolsa de R$100, né, na Olimpíada de Matemática. R$100 que foram cortados. Isso é de uma simbologia terrível, dramática, é para chorar, entende? E me lembrou, professor Ildeu, eu fui professor de matemática na periferia de São Paulo, né? E dei 6, 7 anos aula de matemática, e me lembro de duas estudantes que eram gêmeas, e tiravam sempre 10 em matemática. 10, não tinha como, elas sabiam tudo de matemática. Alguns anos depois, eu encontrei essas duas moças sendo caixas da rede McDonald's. Esses talentos se perderam lá embaixo, não conseguiram. Seriam certamente pesquisadoras de primeira linha, professoras preparadas e etc., mas não tiveram a chance. Não tiveram a chance, entende? Aqui, cada bolsa dessa, com o valor que nós temos, absurdamente pequeno, para iniciação, de 100, de R$400, de 1.500, de 2.200, de 4... Isso é ridículo em matéria do que isso pode significar para a construção do futuro da nação brasileira. As pessoas não têm dimensão do que é uma pesquisa. A da Zika mostrou isso. Inclusive mostrando que lá em Pernambuco, quem foi infectado pelo vírus da Zika tinha 87% de microcefalia nos partos. Em Minas Gerais, o mesmo vírus era 8,7%. Era 10 vezes menos. Sabe por quê? Porque um pesquisador descobriu, deputado Bacelar, presidente, que o problema estava também no saneamento básico, na água que era usada. E onde o vírus se desenvolvia. É uma pesquisa simples, foi descoberta por um pesquisador. Isso é vida. Isso é futuro. O que está acontecendo aqui é que há um corte substantivo, sim. O deputado Átila disse que não, mas é verdade. Há a intenção, entende, de privatizar. Quando você destrói as universidades públicas, que fazem 95% da pesquisa nacional, você não está querendo que o Brasil seja autônomo, soberano. Nós estamos falando de soberania. Então, o que acontece é que eles têm... O Paulo Guedes pensa assim, para que pesquisa? Não me importar. O Paulo Renato já pensava assim. Ele não abriu nenhuma vaga de universidade pública. Em 8 anos, eles só não conseguiram acabar com as universidades públicas. Não abriu nenhuma. Ele era um homem de palavra, hein? Não abriu nenhuma. Agora é a mesma coisa. Esse Paulo Guedes é pior, ele é muito pior. Então, quando eu veja, os representantes do Ministério da Economia falarem que nós vamos depender de emenda parlamentar, eu tenho experiência parlamentar aqui, veja o golpe que foi dado no PLN 4, mas não é só isso, é o desvio mesmo. Aqui se paga a emenda para se votar, isso tem nome, não é toma lá da cá, é corrupção. Deputados foram corrompidos para votar na reforma da Previdência. Aqui, é isso que aconteceu, 40 milhões cada. Quantas bolsas dariam para cada? Né? Não. Essa que é a questão. É que não é nenhuma prioridade. Então, o sujeito corta 50% do orçamento. Eu vejo um ministro ir para a televisão, dá até vergonha.
O ministro foi astronauta, não é terraplanista, entende? Ele poderia, como é que ele não vai se desmoralizar com isso? Mas eu quero colocar soluções. E quando eu coloco soluções, eu quero dizer o seguinte, na verdade, o governo está perdido. O governo não tem um plano para a economia brasileira. A reforma da Previdência não vai aportar nada imediatamente, tanto que eles estão desesperados. Eles estão querendo enfiar a CPMF aqui agora, 150 bilhões, é isso que o Paulo Guedes está falando? Eu vou ler um trecho do que o Bolsonaro falou no dia 19 de setembro, um mês antes de se tornar presidente e ganhar as eleições. Ignore essas notícias mal intencionadas, dizendo que pretendemos recriar a CPMF. Não procede, querem criar pânico com nossa chance de vitória. Ninguém aguenta mais impostos, temos consciência disso. É o Bolsonaro falando e hoje está em todas as TVs o contrário. Mas quero dizer mais, por que não se vota uma reforma tributária aqui? Vamos taxar lucros e dividendos, sabe quanto daria em 10 anos? 600 bilhões de reais. Mas isso não se discute. Então, eu vou fazer uma sugestão a todos que lidam com ciência ou que têm compromisso com o futuro do Brasil. Ou nós mobilizamos a base da sociedade civil, os bolsistas também, os estudantes das universidades, os professores, para um projeto de nação contra esse governo, que é um governo para acabar com a ciência. É um governo retrógrado, reacionário, antipovo. É isso que ele é. Então, os senhores não precisam vir aqui dizer que trabalho fazem, que são do PIBID ou de qualquer outro. Nós precisamos botar povo na rua. Não tem outra solução, não vai ser emenda parlamentar, porque eles não vão descontingenciar também. Não tem projeto econômico. Eles não têm um projeto